Oi pessoal, como vocês estão hoje? Eu sou a Rafa e esse é o Por Rafa Vieira. No vídeo de hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por quê? Porque no vídeo de hoje eu estou aqui para fazer uma receita com vocês. Então vou ensinar vocês e vocês vão acompanhar eu fazendo, né? E a receita de hoje vai ser um bolo vulcão. Porém, vai ser um bolo de chocolate. E o recheio, no caso, que é o vulcão, né, do vulcão e tal, vai ser beijinho, prestígio, seja como você prefere falar. Então, basicamente, esse é o tema do vídeo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Então, assistam até o final e façam essa receita porque fica muito bom. Eu sou viciada nesse bolo, viciada mesmo. Inclusive, no vídeo de hoje eu vou fazer 2 bolos desse, porque... Bom, tive que dar uma pausa, passou um carro muito barulhento, né, com som, enfim. E no vídeo de hoje eu vou fazer 2 bolos desse, porque um bolo eu vou levar pra casa da minha tia, que é em Votorantim, e o outro eu vou deixar aqui em casa, né, pra gente comer, enfim. Inclusive esse bolo eu tô devendo pra minha prima já faz um tempinho, porque eu tinha inventado pra ela e acabou que não rolou de eu dar certo de eu fazer e ela comer, né. Levar pra ela, enfim. E agora eu vou deixar passando aí pra vocês praticamente tudo que a gente vai usar, né? De ingredientes, sim. Aí só falta algumas coisas de utensílios mesmo. Agora que vocês viram, né, basicamente tudo que vocês vão usar, a gente vai usar também uma batedeira, porém a batedeira eu não deixei aqui na mesa, porque eu preciso de tomada, né? Então ela tá lá no freezer, que tem uma tomada lá, então quando tiver tudo no jeito aqui a massa, no caso que eu colocar os ingredientes, levar lá, daí eu levo vocês pra lá também. Eita, eu levo vocês pra lá também. Mas, e tem mais uma coisa que não tá aqui, que é uma panela, que é onde a gente vai fazer o recheio, né? Mas já eu mostro pra vocês também. E lembrando, gente, como eu disse, eu vou fazer 2 bolos. Então, pra receita do recheio, eu vou fazer pra 2 bolos. Então, tipo assim, o bolo eu ainda vou fazer separado, porque eu não consigo fazer as 2 massas juntas. Até porque eu preciso dessa forma aqui, eu só tenho uma dessa. Tipo assim, eu vou ter que fazer o bolo, deixar ele assando. Inclusive, já eu vou ligar o forno ali também. Deixar o bolo assando, aí depois eu faço o recheio, enquanto assa esse bolo, aí eu tiro, desenformo o bolo e depois eu coloco outro bolo aqui. Mas enfim, é isso. Se você já gostou da ideia inicial desse vídeo, deixa aqui seu like pra mim, se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito, ativa a notificação lembrando que sai vídeo toda terça e sexta, 7 horas da noite. Me segue nas redes sociais e comenta aqui embaixo se você quer que eu traga mais vídeos e receitas que eu pretendo trazer, viu, gente? Mas pela correria é um pouco difícil. Porém, eu pretendo trazer. Bom, mas então eu vou começar aqui, então, a fazer o bolo, né? Que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Mas antes disso, eu vou ligar o forno. Bom, gente, então eu liguei o forno já e eu deixei no máximo ali, né, do meu forno. Então, tem essa questão também, que pode ser que o mesmo tempo que leve no meu forno, não leve no seu. Por isso é importante você ficar vendo, enfim, né, na hora que o bolo estiver assando. Mas agora que eu já liguei ali pra esquentando o forno, vamos começar a fazer. E a primeira coisa que a gente vai fazer, primeiros ingredientes que a gente vai usar os ovos. Então, para uma massa a gente precisa de 5 ovos. Então, eu vou aqui quebrar eles, né? E colocar aqui. A casca, gente, eu vou deixar aqui mesmo onde estavam os ovos, porque não tem necessidade de eu sujar a mesa. Enfim, ó, o segundo ovo, agora o terceiro. Quarto.
quarto ovo e o quinto, último, né? Então foi 5 ovos. Agora, junto com os ovos, a gente vai colocar 2 copos de açúcar. Porém, eu vou lavar minha mão primeiro, né? Que ela já tá suja de ovo. Oi, gente! Bom, então, agora que os ovos estão aqui, vamos para o açúcar. E o açúcar é 2 copos, como eu disse, é desse copo americano aqui, viu, gente, tá? 2 copos americano, até essa partinha aqui, ó, que a gente vai encher do copo. Então, vou aqui abrir com a mão mesmo, né? E 2 copos, então bora lá. Estou usando o açúcar refinado, tá? Que eu acredito que é melhor. Ó, gente, então, aqui, ó, como eu tinha falado pra vocês. Agora mais um. Bom, gente, esses ingredientes eu vou usar e vou deixar aqui, porque depois eu vou fazer mais uma massa, né? Ó, gente, então mais um copinho, segundo copo. E agora a gente vai levar pra bater. E nesse momento que a gente vai levar pra bater, vai ficar um bom tempinho batendo, tá? Porque a gente precisa que dobre de tamanho. Então eu vou levar pra lá, né? E vou levar vocês pra lá também, peraí. Bom, gente, ó, então, trouxe as coisas aqui, né? Que a gente já acabou de preparar, de colocar. Agora eu vou... Aqui, agora eu vou encaixar aqui na batedeira. E eu vou vou mostrar o processo pra vocês. Claro que eu vou deixar gravando naquele time-lapse, né? Que é mais rapidinho. Mas só pra vocês verem mesmo o processo de bater. Então, vou aqui, ó. E agora eu vou reposicionar vocês. Bom, gente, mas no momento é basicamente isso. Eu vou deixar aqui batendo. Enquanto bate, eu vou untar a assadeira. Essa daqui, ó, que eu já mostrei pra vocês. Eu vou untar a assadeira, porque como eu vou deixar gravando aqui, aí não tem como vocês verem eu untando, né? Ó, gente, nós eu espinha aqui que eu tô... tá me atrasando. Mas enfim. E eu fico cutucando ainda, aí já vi. Bom, mas eu vou untar essa assadeira aqui. Como que eu unto? Eu vou untar, só passar margarina mesmo em toda, assim, untar bem bonitinho. E só, basicamente isso não tem segredo. Então, gente, agora eu vou ligar aqui, vou reposicionar vocês, né, pra vocês acompanharem. E aí é basicamente isso. Então vocês acompanharam, né, o processo dele crescer. Literalmente ele dobra de tamanho e ele fica tipo uma espuminha, sabe? Então é esse o ponto que tem que chegar, né? Aí eu deixei um tempinho. Aí enquanto tava lá, né, como eu disse, eu montei a assadeira. Então tipo, eu só peguei papel toalha, passei na manteiga ou margarina, né, sei lá, e passei. A minha margarina, gente, manteiga, não sei se é manteiga, se é margarina, isso daqui. Margarina, eu acho. É. Minha margarina, ela é com sal, mas era pra ser sem sal, né? Que é mais recomendado. Porém, também tem muito pouco sal, então, tipo, não faz tanta diferença, mas eu não tinha, assim, sal aqui, então foi com sal mesmo que, não faz tanta diferença, não. Bom, mas enfim, tá untado aqui já.
E agora, a próxima coisa que a gente vai fazer é... a gente vai colocar um copo americano também, com a mesma medida que a gente usou pro açúcar. Tipo, agora eu vou deixar lá, né? Tá vendo a batedeira aqui, ó? Então, agora vai ficar por lá e daí eu vou colocando os ingredientes por lá. E eu vou colocar um copo de chocolate em pó. Pode ser Nescau, pode ser da sua preferência, gente. Não tem muito segredo não. Mas eu vou usar o chocolate em pó, tá? Então, esse daqui que eu tô com ele é 55%. Porém, eu vou misturar, porque só tem um pouquinho. Né, ó, só tem metade. Eu vou misturar com um de 70%. Então, tipo assim, literalmente, gente, não tem segredo pra isso. Tipo, mas se você fizer com Nescau, vai ficar mais doce o seu bolo. Então, normalmente, quando eu faço bolo, eu prefiro fazer com chocolate mesmo, em pó. Independente da porcentagem, eu acredito que fica mais gostoso, entendeu? Agora, se você gosta de um pouco mais doce, faz com Nescau que também vai dar certo, viu, gente? Que vai ficar mais docinho, inclusive. Porém, como esse bolo... Eita, gente, parece que eu fiz uma caquinha aqui, vocês nem viram, né? Ainda bem. O que eu tava falando mesmo? Ah, como esse bolo, ele é vulcão, então, tipo assim, já vai ter bastante recheio, né? Então, eu não gosto de colocar Nescau, porque daí eu acho que fica muito doce e acaba ficando enjoativo. Bom, gente, ó, mas... Eita, que tá voando, tá tudo lá. Vou deixar aqui, agora. Ó, gente, coloquei aqui, ó, da mesma medida do açúcar. Lembrando que é um copo americano, viu, gente? Eu já falei aquela hora, mas... vai que vocês esqueceram, é o copo americano. E, gente, agora, antes de eu colocar, a gente vai colocar o chocolate, daí já vai bater e depois a gente vai colocando os outros ingredientes. Neste momento, eu vou colocar, porque a gente vai usar água morna, então eu peguei aqui, ó, um copo de água, né, assim. Eu coloquei até a mais, porque Aí, gente, voltei, agora tá certo. Ó, é da medida, sabe? A medida do copo mesmo, igual a gente tá fazendo. E a gente vai usar meio copo de água morna. Então, só vou deixar no fogo esquentando um pouquinho. Então, vamos usar metade disso. Um pouquinho a mais. Ó, gente, metade tá aqui dentro, viu? Então agora eu vou deixar lá no fogo. Enquanto, tipo, tá no fogo, dando uma esquentadinha, que é uma água morna. Então eu vou deixar lá, vou levar o chocolate pra pôr lá. E aí eu já vou pegar essa água também. Então eu vou deixar vocês nessa posição mesmo, que daí vocês vão ver eu ir pra lá, ir pra cá e pra lá de novo. Mas é basicamente isso. Gente, deixei a água lá, agora eu vou colocar essa daqui aqui. Nossa, gente, fiz uma caquinha na hora que coloquei o chocolate lá, que tipo assim, o mínimo da batedeira já é forte. E acabou que voou pra todo lado.
Então, tipo assim, voou até mim, pra vocês terem noção. Então, tá uma zona por lá. E, gente, a água foi o tempo de eu levar o chocolate lá, ligar, e ela já tava boa. Então agora, ó, vou colocar a água lá. Uma batidinha mesmo, até o tempo de eu vir trazer o canecão pra cá. E agora a gente vai colocar um copo de óleo, tá, gente? Esse mesmo copo americano até a medida dele mesmo. Aqui, ó. Foi. O óleo, agora a gente vai colocar a farinha de trigo, tá? E a farinha de trigo a gente vai colocar 2,5 copos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a farinha e vou mexer com a mão pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu. E daí, enquanto estiver batendo a farinha, daí eu vou dar uma limpada porque realmente caiu, gente, tudo. A gente vai usar a mesma medida, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho a mais. Porém, ó, é a mesma medida que a gente estava usando. Então, ó, um copo já foi, agora é o segundo. E mais meio agora, gente. E, gente, eu deixei esse copo aqui porque é mais fácil pra mim pegar a farinha. Como a farinha é seca, então é mais fácil. Bom, gente, mas como eu disse, eu vou dar uma mexidinha com o braço. E vocês vão ver, eu vou deixar vocês aí mesmo. Bom, gente, então deixei batendo ali enquanto vocês viram, né, que fui dando uma limpadinha aqui, porque, gente, foi uma zona que eu fiz. Mas agora eu aprendi também. É que eu esqueço que essa batedeira, até o mais fraco, é muito forte. Então, na hora que eu liguei, voou pra todo lado. Eu nem tinha o que fazer. Bom, gente, ó, mas agora eu vou mostrar pra vocês a textura da massa, ó. Lembrando que ela está sem fermento ainda, tá? Então, esse é o momento que a gente vai colocar o fermento. Essa massa tá linda, viu, gente? E agora é uma colher de fermento. Então eu uso esse fermento aqui e a tampinha dá uma colher. Então eu vou colocar aqui uma tampinha. Ó, gente, uma tampinha. Tô com medo de derrubar. E agora eu vou colocar aqui. E, gente, vocês sabem, né, que depois que eu coloco o fermento, vocês têm que mexer bem com amor e carinho, né? Então, ó, vou só dar uma mexidinha assim mesmo, que ele mistura fácil. E, gente, fiz muita zona ali, vocês tinham que ter visto. Mas tá bom, eu deixei vocês posicionados aí,
Porque basicamente agora não tinha segredo. A parte que tinha mais segredo pra mudar aqui a forma mesmo, como ele ia ficar, é o começo. Ó, gente, então agora, ó, já mexi aqui, já misturei. E agora eu vou colocar aqui na forma, né? Aqui, ó. Tentando pegar tudo aqui, mas com esse negocinho aqui é muito difícil de pegar. Nossa, gente, tá me dando água na boca a gente comer esse bolo, gente do céu. Isso que nem tá pronto. Bom, gente, e agora eu vou deixar aqui, né? Porque a gente vai fazer mais uma massa de bolo, então eu vou usar esse mesmo. E vou colocar esse daqui pra assar. E eu vou tirar essas daqui, ó. Mas antes eu vou limpar minha mão, né? Lavar ela. Bom, gente, agora, como eu disse, eu vou deixar lá e eu vou cronometrar o tempo, né, pra vocês saberem mais ou menos quanto tempo que levou. Bom, gente, agora é 10 e pouquinho, 10h30 e pouquinho da manhã. Deixa eu ver quanto. Eu acho que agora é 10h32, então vamos cronometrar em base desse horário. E agora, gente, eu vou deixar na função rapidinho aí, porque no momento eu vou bater já a outra massa para deixar ela pronta já no jeito, né? E eu poder limpar lá. E daí depois eu vou fazer o recheio. Aí na hora que eu for fazer o recheio eu volto a falar com vocês, porque o processo do bolo vocês já viram como que é, né? Então eu vou aqui fazer de uma maneira mais rápida também. Coisa aqui e eu acredito que eu fiz uma coisinha errada no outro bolo, porém a gente deixa aquele lá pra gente comer e daí eu levo esse que é o certo pra lá, porque eu acho que eu coloquei meio copo de óleo a mais, se não me engano eu coloquei ele cheio no outro, mas é só meio, eu acho que foi. Mas então, antes de você fazer, espero que você não esteja fazendo junto, né? Mas é meio copo de óleo, tá, gente? Não é porque eu acho que eu me confundi naquele outro bolo. Mas vamos ver no resultado depois, né? Mas eu acho que foi isso. Gente, voltei aqui, agora a massa já tá aqui, ó, separada. E a gente releva, né, o imprevisto que deu na outra massa. Porém, eu espero que não afete tanto assim, né? Mas tá bom, né? Uma massa vai sair 100%. E agora a gente vai fazer o recheio, né? O recheio não tem segredo, gente. Não tem mesmo, tá? A gente vai usar aqui, ó, para cada bolo, 2 latas de leite condensado,
aqui, ó, nesse pacotinho tem 100 gramas. Então a gente vai usar 50 gramas, né, para 2 latas. Uma colher de manteiga, margarina. E depois um creme de leite. Porém, o creme de leite eu gosto de colocar depois, não enquanto está cozinhando. Então, no momento, a gente vai colocar para os 2 bolos junto, né? Então, eu vou utilizar 4 latas de leite condensado. E, gente, eu peguei essa panela, aparentemente ela é grande, mas ela não é tanto assim, porque, gente, é 4 latas de leite condensado. Então, é bastante. Se a gente for parar pra analisar, né? É bastante. E pra mexer não pode ser, tipo, ficar tão cheia, né? Nossa, essas duas estavam difíceis de abrir. Enfim. Vou abrir aqui em cima, daí se cair, se eu conseguir abrir, eu acho que eu não... Meu Deus, que tem difícil. Não vai dar, vamos abrir assim. Boa. Não vai dar mais. Vou pegar uma faquinha, gente. Bom, gente, então vou usar esse pacotinho inteiro, tá? Dá 4 latas. Aí vou usar 2 colheres de margarina. Lembrando que essa que eu tô usando é com sal, mas se você tiver sem sal, é melhor. Mas também o leite condensado é bem doce, então... E agora sim eu vou colocar o leite condensado, porque daí eu posso usar a colher assim. Nossa, gente, agora tá esquentando essa cozinha, hein? O bolo lá no forno. Enfim, gente, ó, coloquei tudo aqui, né? E agora eu vou mexer, porque eu misturo tudo antes de eu levar pro fogo. Então eu deixo bem misturadinho mesmo. E, gente, tá, eu acho que foi um pouco exagerado o tamanho dessa panela.
Porém, é melhor pra parte de eu mexer, entendeu? Que daí ele fica mais espalhadinho, ó, como vocês podem ver. Tá tipo no fundo da panela. Aí tipo na hora de cozinhar fica mais fácil também. Porque se ficar tudo amontoadinho numa panelinha pequena, corre o risco de cair tudo da panela, né? Daí vai ficar ela bem cheia, me queimar e ainda demora mais. Agora deixa eu mexer. Ah, gente, e outra coisa, eu gosto de não deixar tão cocudo, sabe? Tipo, muito coco. Por isso que eu usei só um pacotinho para 4 latas de leite condensado. Porém, tem gente que gosta bem cocudo mesmo. Eu já sou uma pessoa que não gosta. Não gosto muito cocudo, que daí eu acho que, tipo, perde um pouco, sabe? Eu gosto mais do creminho. Aí, se você gosta, você coloca, acrescenta mais coco, sei lá, mais meio, né? Tipo, daí usa 3/4 do saquinho, que é 750 gramas, né? Então, é de você. Mas eu não gosto, nem eu e nem minha família, então, né? A gente prefere assim. Ó, gente, eu já misturei bem. Praticamente a margarina derreteu toda já aqui. E agora eu vou levar pro fogo. Não vou levar vocês lá comigo, porque vai ficar muito quente o vapor, né? Então, deixa eu ver o bolo, que ele já tá cheirando. Nossa, gente, mesmo eu errando, parece que o bolo ficou muito bom, viu? E ele cresceu bastante também, então parece que ele ficou muito bom. Só precisamos ver no sabor depois, mas espero que tenha dado tudo certo. E, gente, agora faz... Calma aí, gente, tô contando os minutinhos que tá. Fazem 25 minutos que tá lá no forno, então vou deixar mais um tempinho, né? Porém, eu não vou mexer ainda no fogo isso daqui, porque tá quase pronto ali. Então depois que estiver pronto, eu já vou desenformar o bolo, porque daí eu preciso lavar a assadeira e colocar esse outro bolo passar. E daí depois eu faço o recheio, né? E agora, gente, nesse momento, eu vou aqui dar mais uma organizadinha na mesa, né? Pra não ficar tanta sujeira aqui, né? Tanta baderna. E é isso. Bom, gente, voltei aqui, né? Vocês viram que eu acabei de tirar o bolo. Fazem literalmente não. Literalmente 30 minutos que ficou ali no forno. E aparentemente, né, tá tudo certo. Então eu vou aqui, ó, dar uma desgrudada, né? Aqui das laterais, enfim. Porque, como eu disse, eu preciso desocupar essa forma pra mim colocar outra, né? E agora eu preciso de algo pra mim virar o bolo por enquanto. Bom, gente, eu achei uma outra assadeira aqui. E como eu disse, esse bolo vai ficar pra nós, né? Então eu vou colocar aqui nessa outra assadeira mesmo. Vou virar aqui. Já escutei que caiu. Agora, se eu consigo, tirando aqui. Aí. Não esqueça que tá quente, assim. Às vezes. Calma aí, gente. Tem muito chique. Aí. Ó, gente, sai perfeitamente, tá? Ó, como vocês podem ver, saiu perfeitamente. E, gente, agora eu vou roubar um pedacinho desse bolo, que eu quero ver como ele ficou. Eu vou roubar esse pedacinho aqui, ó. Porque, como eu disse pra vocês, eu errei, né, nele. Então, vou ver. Bom, gente, errei nele, mas não vi
diferença no momento, sim. Eu peguei só um pedacinho, às vezes deve ser por isso. E, gente, vou virar ele assim. Eita. E na hora de eu colocar o recheio, eu acho melhor assim, que daí ele fica mais caído, né? Mas o bolo ficou bonito, tá, gente? Ó. Eita, caiu. Enfim, gente. Eu deixei nessa assadeira, porque como eu disse, esse vai ficar pra nós, né? Então. E eu vou roubar mais um pedacinho, porque ficou bom, viu? Ah, não, ó. Mas deu pra ver a diferença assim. Aqui, ó. Ele não ficou... Ele ficou, parece embatumadinho, assim. É. Agora, como eu peguei essa parte de cima, eu vou dar uma ajeitadinha aqui pra parecer que eu não peguei. Aqui, aqui, aqui. Mas deu um pouquinho de diferença. Mas, tipo assim, não ficou ruim. Ficou muito bom, inclusive. Mas é claro, né? Eu errei. Então... Enfim, agora eu vou deixar esse bolo aqui e vou lavar essa assadeira. Vou pegar. Bom, gente, nesse meio tempo que eu tava esperando terminar de assar, que foi tipo poucos minutos que eu esperei, eu já organizei, tipo, tudo que eu tinha sujado, sabe? Lavei, enfim. Bom, gente, mesmo eu errando ficou muito bom, mas façam do jeito certo, tá? Com meio de óleo. Enfim, vou deixar esse bolo aqui agora. Vou ver pra cá. Vou lavar a forma. E aí que eu lavar a forma, aí eu volto com vocês e mostro colocando tudo, enfim. Mas vou mostrar rapidinho, porque vocês já viram esse processo. Bom, gente, voltei, né? Eu já terminei de fazer aqui, ó. E ficou, tipo, nessa textura. Deixo ele durinho, como se fosse pra enrolar mesmo. Porque depois eu vou colocar o creme de leite, né? Aí ele não pode ficar tão molengão também. Enfim, praticamente levou acho que uns 20 minutos que eu fiquei mexendo. 15 a 20 minutos. E daí o bolo também, eu acho que daqui uns 10 minutinhos ele já tá bom. Até menos. Dá uma espirrada. Eu acho que sim, gente. Eu acho que daqui a pouco ele já tá bom. Esse bolo aqui, ó, ele já deu uma esfriadinha, né? E, gente, ele tá bom. Depois, gente, que eu fizer montar esse bolo aqui, que eu vou montar agora com vocês, eu vou cortar um pedaço, né, pra vocês verem como que fica. Porque o outro eu não vou cortar. Tô deixando ele mais retinho. Aí. Aparentemente ele ficou mais reto. Enfim. Vou colocar aqui os cremes de leite, né? Agora. E vou mexer novamente. Eu vou pegar uma tesoura. Peguei aqui a tesoura.
vou colocar este primeiro. E vou mexer, eu vou colocar um ponto, tá, gente? Eu também vou ir vendo como que tá. E eu esqueci que essa panela tá quente. Coloquei a mão. Enfim. Vou mexer aqui, né? Pra me ver como que fica. Dependendo, gente, eu peguei 2, né? Mas vai que eu vejo a textura aqui, com um e já tá bom. Aí eu não coloco os 2. Mas eu acho que vai ser necessário usar os 2 sim. Eu acabei de tirar ele do fogo, viu, gente? Por isso que ele tá quente, como eu disse. Então... Ó, gente, vocês viram o jeito que tava aquela hora, né? Vamos ver agora. Ó, agora já mudou. E, gente, eu acho que ele tem que ficar mais líquido, né? Eu não vou colocar tudo desse. Eu vou colocar, tipo, vou colocando aos poucos, né? Às vezes, se eu for colocando aos poucos, ver que vai tudo, vai tudo. Nossa, pulou pra todo lado. Porém, eu não vou colocar logo tudo direto, ó. Meio que eu coloquei meio, eu acho. E vou ir mexendo pra mim ver. Porque eu também... Vai que eu coloco demais, né? Aí fica... Não fica tão bom assim. E tem gente que coloca o creme de leite, tipo, pra cozinhar, né? Antes já. Eu não gosto de fazer assim. Se eu for usar creme de leite, eu coloco depois. E se eu não for, tipo, fazer ele como recheio, meio que assim, cobertura, se for fazer só recheio, eu nem coloco creme de leite, a maioria das vezes. É, gente, eu acho que eu vou colocar tudo mesmo. Foi tudo, os 2. E, gente, como eu disse pra vocês, eu nem coloquei tão pouco, mas ainda tá bem cocudo, viu? Que, tipo, pelo que eu tô vendo aqui, sabe? Ficou bem assim. Ó, gente, então agora eu coloquei os 2 aqui, né? Mexi bem. E agora ele ficou assim, mas do jeito que era pra ele ficar, né? Porque eu não queria ele ficando duro também. Enfim. Agora eu vou tirar essas caixinhas, jogar elas fora, né? Vou ver se pra lá. Ó, eu vou agora colocar nesse bolo aqui, né? Montar ele. Bom, gente, eu vou girar ele assim, até só cobrir, que eu também não posso colocar tanto assim. Pronto, eu acho que foi. Só pegar assim e... Aí. Tipo assim, essa é a ideia, né? Ah, não, tem bastante. Vou colocar mais um pouquinho. Só não posso exagerar tanto, porque eu tenho que deixar mais pro outro, né? Qualquer coisa, se eu achar que foi pouco, eu faço mais um também. Ai, já tô aqui no preparo mesmo, né? Mas se eu achar que foi pouco o recheio que eu fiz, a gente já faz mais um. É que eu tô achando que aparentemente vai ser pouco mesmo. Então, deixa eu arrastar pra cá. Vou colocar mais um pouquinho agora só, porque o principal pra ficar mais recheado é o outro. Então esse daqui a gente releva, se não ficar tão recheado assim, né? E, gente, eu vou fazer assim, ó, só pra dar um tiro aqui em cima. E vou jogar coco por cima, tá? Pra não ficar parecendo bolo, né? Bom, gente, foi. E agora eu vou pegar o coco.
gente, eu levei a tesoura lá, vou cortar com a faca mesmo. E eu vou pegar assim na mão mesmo, gente. E vou jogar, só pra deixar ele bonitinho. Isso. Ó, gente. E vou jogar aqui, ó, por cima. Gente, eu calculei, tá metade, mas se você fazer um é até melhor, né? Que daí você vai usar duas lá, pensando assim, que daí vai estar certinho. Então, calculei meio que eu usei aqui, mas eu acho que eu deixei até mais pro outro. Mas tá bom também. A gente... E, gente, eu vou deixar bem cocudo mesmo aqui, né? Jogar bastante coco. Tem essa mania de falar cocudo. Aí, às vezes, não fica muito legal. Então, gente, ó, coloquei bastante, né? Como eu disse pra vocês que eu vou colocar. Deixar aqui, que depois eu vou usar no outro. E agora eu vou cortar um pedaço pra mostrar pra vocês como que ele fica cortado, né? Deixa eu dar uma espiadinha nesse. E eu acho que esse já tá bom também, gente. Praticamente 30 minutos, literalmente, também ficou. Então... gente, esse já tá bom também. E vou mostrar pra vocês como ficou esse pronto rapidinho. Ó, gente, fica lindo, né? Esse bolo. Não tem o que eu falar dele. Vou desligar aqui agora. Ó, gente, saiu. Esse bolo ficou mais bonito que o outro, né? Garanto que aqui eu acertei na receita. E esse bolo eu vou, tipo, meio que dar uma desgrudada, né? Óbvio que ele vai continuar quente, porque ele não vai esfriar no pouco tempo que eu vou cortar um pedaço desse bolo. Porém, eu preciso subir lá em cima, na minha casa, né? Pra quem não sabe. E vou pegar a boleira onde eu vou colocar esse bolo. E daí, como esse bolo eu vou transportar, né? Aí eu vou colocar numa boleira. Enfim. E, gente, agora esse bolo eu vou deixar aqui, ó, dando uma esfriadinha. Vou pegar, trazer esse bolo de volta. Deixar esse aqui. Vou até colocar um guardanapo aqui em cima dele, pra não correr riscos. E agora eu vou cortar um pedaço desse bolo aqui pra vocês verem, né? Como que fica. E também de quebra eu já vou experimentar, né? Que na verdade esse daqui a gente já vai comer mesmo. E eu quero ver como ficou, porque eu errei na receita dele, né? Então eu quero ver como que ficou ele por dentro. Gente, ó, ficou meio... Ai, não dá pra vocês verem, calma aí. Ficou meio embatumadinho no meio, por conta que eu errei, né? A receita, mas o outro eu tenho certeza que não ficou assim. Nossa, gente. Caiu tudo aqui. É por isso que ele se chama vulcão, né? Mas enfim. Ó, gente. Eu coloquei coisa aqui. Mas se vocês repararem, ficou um pouco embatumadinho bem aqui, ó. No caso, o bolo em si, né? Deixa eu mostrar pra vocês como fica assim, ó. Esse aqui corta o primeiro pedaço. Aí. E, gente, eu vou experimentar. Vou comer agora com vocês. Vou comer pra tirar a dúvida se ele ficou bom ou não, porque eu errei, né, nessa receita, então... Aqui eu comer. Ficou muito bom. Mesmo eu tendo errado a receita, ficou bom. A única questão é que o bolo não ficou tão fofinho, porque como eu disse, ele ficou meio embatumadinho, mas ele ficou muito bom de sabor. Então nem dá pra reparar que eu errei. Nossa, ficou muito bom. O recheio também, arrasei no recheio.
Bom, gente, agora eu vou pegar a boleira, como eu disse, e vou montar esse bolo final, né? Aí, depois que eu terminar de montar esse bolo, que é o bolo principal, aí eu finalizo o vídeo pra vocês. Tá quase acabando, calma. Bom, gente, voltei, né? Meu pedaço de bolo eu deixei aqui. Voltei, essa é a boleira. Então, vou virar o bolo aqui, né? E vou jogar o recheio, enfim. Meu Deus. Eu sei que você tá querendo, mas quase que caiu no bolo, hein? Gente, ficou muito bom. Enfim. Agora, vou virar esse bolo, né? E, gente, o segredo pra virar o bolo, tá? Que eu aconselho vocês, é virar quente. Não deixe ele esfriar pra você virar. E daí ele vai sair, mas vai ser mais difícil. Só que cuidado pra não se queimar, né? Tirando ele quente. Porque... Porque acontece isso. Não consigo tirar, tipo, com o guardanapo por... Nossa, não saiu, gente. Não saiu o bolo. Vou pegar uma faca. Vocês lembram, né? Na hora que eu virei aquele outro bolo, que tirei dali, já virei, ele saiu na hora? Esse bolo não tá querendo sair. Vocês viram na prática a dica que eu dei pra vocês, né? Virem ele quente, quente, quente. Isso que ele ainda tá quente, mesmo assim não tá indo. Não quer virar. Não tá querendo sair mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Ai, que raiva. Não saiu, gente, tá bom. Agora ele vai sair. Agora vai sair. Aí. Ó, gente, saiu bonitinho. Só demorou um pouco mais, né, pra sair. Esse daqui já ficou mais fofinho, aparentemente, mas esse eu não tenho como eu mostrar pra vocês, né? Mas esse ficou mais fofinho, sim. Deu pra perceber já a diferença do que daquele outro que eu errei, né? Mas tá bom. Agora eu vou colocar o recheio aqui, né? O bolo. E, gente, eu falei pra vocês que eu tinha deixado mais recheio pra esse. Deixei bastante recheio pra esse. Mas essa é a ideia mesmo. E qualquer coisa, depois é só eu levar esse restinho de recheio, né? E colocar lá no bolo, que é isso que eu vou fazer. Esse daqui, ó, já ficou bem recheado. E como eu disse, eu tive que tentar acertar, né, a quantidade. Só jogar mais um pouquinho aqui, ó. Que eu vou fazer ele.
E agora, ó, gente, sobrou recheio aqui, como eu disse pra vocês, que eu fiquei com medo de colocar naquele e faltar pra esse. E daí sobrou nesse, mas é só levar lá em cima, né, como vai ficar pra nós mesmo, e daí jogar lá. Enfim, e agora eu vou colocar aqui. E esse, gente, era o principal que tinha que ficar mais bonito mesmo. Ele vai viajar, inclusive. Eu tô morrendo de medo de levar esse bolo. Porque, né? Querendo ou não, dá um receio de ele não chegar inteiro, né? Vai ter que ficar. Enfim. Pronto, gente. Bolo finalizado. Segundo, né? Segundo bolo finalizado. E agora esse recheio aqui que sobrou eu vou levar lá em cima pra colocar naquele bolo também. Provavelmente. Esse lado ficou com mais recheio, vai ficar com mais recheio. Ó, gente, mas agora eu vou mostrar pra vocês como ele ficou. Eu não vou virar ele tanto, vou mostrar ele pra vocês de cima. Vou pegar um pouco. Porque ele ficou bem vulcão mesmo, então ele tá bem chique. Ai, terreninho. Meu Deus aí. Mas enfim, gente. Deixa eu tirar uma foto, vou fazer um take desse bolo, né? Gente, mas eu tô aqui agora pra finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? De fazer esse bolo comigo, esses dois bolos. A gente releva que um deu errado, porém um deu certo. Então a receita, gente, faça a receita que até o que deu errado ficou gostoso, ficou uma delícia. Mas façam no certo, tá? Mas enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui seu like pra mim. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Ative a notificação, lembrando que sai vídeo toda terça e sexta, 7 horas da noite. E é isso. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.